E aí, Josimar tá na área. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Estúdio Dux. Já chega aí fazendo todas essas coiseiras que você já sabe que tem que fazer, curtir, compartilhar. Já paga o garçom, já dá os 10% aí, já faz isso agora. Não esqueça de fazer, porque senão você vai deixar para depois e vai sair sem pagar o garçom. Hoje, se você é um cara que pretende ser o novo Ramondino, novo fisiculturista, né, Mr. Olímpia, mas você tem medo de tomar uns venenos e morrer, assim como eu, a conversa é para você. Eu quero apresentar o meu convidado de hoje, meu irmão, Dr. Ítalo Souza, médico especialista em emagrecimento e esporte. Falei certo? Isso aí, cara. Além disso, sou cardiologista, né? Cardiologista. Então, quando o assunto é coração, eu acho que eu entendo um pouco. Um pouquinho. Meu irmão, obrigado pela sua presença aqui, cara. Fico muito feliz. Você recebeu de bate-pronto o convite lá, já aceitou. É uma honra te receber aqui. Que isso. A honra é minha estar aqui, receber um convite. A hora que você falou que tava vindo, pô, cara, vamos pra cima, vamos fazer uma coisa legal pra galera aí. Tamo junto, meu irmão. Eu falei brincando, mas sabe aquela história quando alguém vai falar assim, quer saber uma resposta, mas é pra si, ele fala, mas eu tenho um amigo. Um primo, um amigo, um conhecido do conhecido. Isso, eu tenho um amigo. Ele tem 36 anos de idade. Mudou recente pra cidade maior. Mudou recente pra cá, e o cara tá assim ainda se reencontrando, né? E ele quer construir um pouquinho de massa muscular. Certo. E esse cara tá começando a olhar pro suco aí, pros veneninhos. Com outro olhar, já tá chegando nas casas dos 40. O que você pode me dizer em relação a esse meu amigo aí? Esse seu amigo é um perfil muito conhecido meu no consultório. Esse perfil dos 30 e poucos, chegando nos 40, o cara que já tem filho, já tem uma família, já começou a sentir o peso da idade chegando, o cara tenta jogar aquele futebolzinho de final de semana, já não é mais a mesma coisa, aquela atividade que ele conseguia fazer já não é tão legal, a disposição deu uma caída. Recuperação muscular também demora mais. Lá no pé, às vezes fica cansado, fica fadigado, esse é uma rotina comum no meu consultório, porque é um período do homem que a gente começa a ter realmente uma diminuição na produção hormonal. E essa diminuição começa a fazer uma diferença muito grande no dia a dia. Mas nem sempre é só hormônio. Isso que é o grande ponto de tudo que a gente discute. Talvez até da internet, assim, que as pessoas discutem. Eu tô cansado, eu tô fadigado, é falta de hormônio. Não é, às vezes, cara. Às vezes é o sono que tá ruim, a alimentação que tá ruim, é a rotina que tá ruim. Conjunto, né? É o estresse que tá muito alto, é o cara que, tá cheio de coisa. A gente tá Eu tenho praticamente a mesma idade que você. A gente quer construir muita coisa, a gente quer mudar de profissão, a gente quer seguir uma nova carreira, a gente quer melhorar os nossos ganhos, alavancar a nossa profissão, e às vezes a gente acaba pagando um preço alto por conta disso, né? A gente quer agarrar tudo ali, a gente acaba se sentindo muito cansado, desmotivado no fim do dia em relação a isso daí. Né? Então, esse também é algo que cobra um preço muito alto, né? E às vezes, algumas vezes, grande parte delas não é o hormônio que tá baixo. Esse que é o problema. Entendi, é uma série de conjuntos, né? Exatamente. De coisas. Meu irmão, vamos falar muito sobre isso ainda, mas para dar aquele introduçãozinha pro pessoal ir ali, mandando o link o pessoal recebendo o link e entrar na live, sempre tem um delayzinho ali, mas eu queria te perguntar, curiosidade minha mesmo, vamos saber um pouco mais do Dr. Ítalo, antes de saber o que o Dr. Ítalo pode fazer ou pode oferecer, falar um pouquinho sobre você, meu irmão. Eu já conheço um pouco da sua história, mas tem um negócio que eu nunca te perguntei e eu quero perguntar aqui ao vivo. Não, ao vivo não, é gravado, mas... Tô pronto. Meu irmão, prepare-se. Brincadeira. Como é que você foi parar na medicina, cara? Me conta, como é que surgiu esse desejo, assim, de ir para a área da saúde? Cara, eu vou começar então lá do começo, né? Começa do começo. Eu, desde pequeno, eu sou do interior, sou de Chapadão do Sul. Então, desde pequeno, eu sempre trabalhei. Então, com uns 10, 11 anos, meu pai já me levou para a empresa. Ele tem uma empresa de material de construção. E ele me levou para a empresa, eu fazia o serviço de banco, né? Levava as coisas para pagar, ia lá no caixa, fazia cobrança, pegava as notinhas, batia nas casas fazendo cobrança, E eu descobri que eu não era bom vendedor, ponto final. Esse foi o primeiro ponto. Falei, pai, eu não consigo, eu não dou conta disso aqui não é pra mim. Então eu descobri que vendedor eu não era. Diz que antes de você aprender a sua profissão, é bom você descobrir o que você não é bom, né? Exatamente. Já é um bom começo.
E aí, eu sempre trabalhei, e uma época eu falei, pai, não quero mais trabalhar com você, fui trabalhar fora, tinha um primo da minha mãe, primo distante, assim, que ele tinha uma loja de informática, eu fui trabalhar na loja dele. Pô, cara, e eu adorei, eu sempre gostei muito de eletrônico, computador, videogame, e, cara, eu me encontrei, eu achei muito legal. Falei, cara, talvez eu queira fazer isso pra minha vida. Eu tocava tudo lá, pô, eu tinha 13 anos, eu que fazia todo o serviço da empresa, assim, e adorava, achava sensacional. Mas aí foi mais ou menos esse período na escola, começou biologia, porque até então era ciências, né? Aí vinha dividindo, você via química, via não sei o que lá. E eu me apaixonei pela biologia, adorava biologia. Falei, cara, preciso fazer alguma coisa na minha vida que tenha biologia. E aí que eu comecei a ver quais cursos, qual área poderia ter relacionado a essa questão, e aí que, pô, a medicina veio que de encontro a tudo isso aí, e meio que foi nesse sentido. E teve muito também da parte espiritual, cara. Eu tive algumas experiências, assim, na minha vida espiritual, na minha vida cristã, porque desde pequeno eu sou da igreja, eu tocava no louvor na minha igreja lá, desde muito pequeno. Várias skins aí. Exatamente. E eu tocava no louvor e tal, e Deus me mostrava muito algumas coisas relacionadas à parte de cura, sabe? E aí foi meio que juntando as coisas, esse apreço ali pela biologia com a profissão, a carreira em si, que aí eu decidi que eu ia fazer medicina. E aí eu falei pro meu pai, pai, vendedor você sabe que eu não sou, então não vai dar pra eu tomar conta da loja, eu preciso fazer alguma outra coisa, gosto muito de biologia, acho que eu vou tentar medicina. Eu falei, tá bom. Você quer medicina, então a gente vai fazer um terceiro ano, né? Vamos para Campo Grande, você faz o terceiro ano lá, vai te preparar melhor para poder passar no vestibular. E foi isso. E aí já vim fazer o terceiro ano aqui, isso foi 2008. Vim, fiz o terceiro ano, e aí eu passei direto, entrei na faculdade já no ano seguinte. E aí eu comecei na medicina. Então, entrei em 2009, 2014 eu formei. Em 2014 eu formei, servi um ano na Força Aérea, no serviço militar obrigatório. 2015 inteiro, fiquei mais um ano estudando, depois eu fiz uma residência de clínica médica. Terminei clínica médica por 2 anos, né, que é um pré-requisito para as especialidades clínicas do adulto, e aí eu fui fazer cardiologia, fiz 2 anos de cardiologia, e aí eu comecei a trabalhar, e aí depois eu fiz uma pós-graduação em medicina do esporte. Então, basicamente, a carreira é essa, né? Mas é isso. Profissionalmente, esse sou eu. Agora, em casa, eu sou pai de 2 filhos, do José e do João, esposo da Juliana. A gente tá casado aí há 10 anos. E a gente tá vivendo uma vida muito, muito bonita, muito gostosa no dia a dia. Algo que é meu acalento, né? Chegar em casa e ter a família, algo que me motiva. Legal a sua história, porque se você tivesse perguntado ao contrário, tivesse feito essa pergunta para mim, a minha história seria bem menos interessante. Eu queria alguma coisa na área da saúde, né, e não me achava capaz de fazer medicina. Eu falei, eu quero alguma coisa que dá dinheiro, né, como a maioria dos jovens, né, tem essa cabeça, e fui lá e fiz odontologia. Mas, assim, bacana. Eu achei interessante um ponto que você falou, meu irmão, de a fé e a espiritualidade, né? A fé associada com a medicina. Você falou que teve ali também um fator espiritual que te conduziu a essa tomada de decisão. Recentemente eu estava conversando com um colega meu, e ele é ateu. E ele usou o argumento ao contrário do que você falou. Ele falou assim, a ciência, ela me conduz a ser ateu. E parece que nessa sua perspectiva foi o caminho inverso, né? Cara, eu vejo exatamente ao contrário. Eu vejo que toda vez que a gente começa a estudar muito e que a gente começa a ler muito e a gente se torna muito prático, a gente começa a pensar que não tem como a gente ser tão prático assim sem que exista alguém que tenha feito tudo o que a gente vive. Não é possível que as coisas tenham simplesmente surgido assim. Não é possível que tudo o que acontece é simplesmente porque rodou um dado e na chance de acontecer, aconteceu. E a gente acaba não encontrando a razão probabilística disso acontecer. Então, toda vez que você começa a estudar muito, começa a se deparar muito com a ciência, se você não tiver a religião, não tem como. Porque você sabe, cara, não, tem que ter algo por trás de tudo isso que acontece. Porque não faz sentido. Não faz sentido você
você vai entrar numa noia maluca ali. Porque é tudo muito perfeito, né? E tudo, assim, eu vejo, assim, tem tipo uma programação, né? Porque você consegue explicar como que um espermatozoide fecunda um óvulo. Sim. Mas ele foi programado para fazer esse trajeto. Então, assim, se foi programado, tem uma mente programadora por trás, né? Eu compartilho da mesma visão sua. Tem até uma frase aí de alguém importante que falou algum dia, né? Quando você estuda um pouco, você se torna ateu. Mas se você estudar mais um pouco, você inevitavelmente vai ter que se curvar diante de algo que você simplesmente não explica. E eu vejo, a verdade é que a gente vê que grandes mentes acabam encontrando Deus em algum momento. Sim. E eu ando com muitos médicos, né, pessoas da área da saúde que estudam muito, grandes estudiosos, e que, cara, para eles a vida não faz sentido sem Deus. Então, que legal, cara. Não tem... Pra mim, uma coisa só corrobora a existência da outra. Reforça, essa é a verdade. Né? Eles não são opostos, né? Não, muito pelo contrário. Pra mim, eles se atraem ali e mostra a existência do outro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da área médica, as pessoas que você convive, mas via de regra, eu também convivo com o pessoal da saúde, como eu sou dentista de formação também, a gente conversa com muitas pessoas que são da área da saúde e os médicos também, e via de regra, os médicos são mais céticos, né? Sim. Via de regra, né? Ou é uma percepção minha isso aí? Geralmente né? A gente é muito treinado para ser prático, Josimar. Pra gente ser simplesmente é isso, a gente tem que resolver aquilo. Principalmente quando o médico trabalha muito, por exemplo, em emergência, cirurgião, né? Com intercorrências, né? Porque a gente tem um problema e a gente precisa resolver esse problema. E esse problema não resolvido é um problema muito grande que ele gera, né? Sim. Então, a gente tende a ser muito prático e, às vezes, em algum momento, a gente deixa isso dali de lado e cai num ceticismo, né? Essa é a verdade. A gente vê que isso acontece muito na área médica, mas eu tenho experimentado e tenho convivido e conversado com muita gente ao redor do Brasil inteiro da área médica e que tá tendo uma mudança, assim, um avivamento, cara. Nesse panorama. Em toda a área médica, assim, de pessoas improváveis, com histórias improváveis, com carreiras improváveis, respeitadas, que simplesmente Deus falou, meu irmão, não é assim não, vai ter que ser diferente. Que massa. Cara, eu amo fazer podcast por causa disso. Você vê, né? O tema é a gente falar de peptídeos, falar de anabolizantes, esteroides e o assunto, por isso que é legal, cara. Às vezes as pessoas me perguntam, você não tem um script? Você pode ver que você que tá aí nos assistindo, em cima da mesa aqui só tem umas comidinhas aqui, mas não tem um papel, não tem um script, porque eu acho que o script, ele te engessa. Sim. E aí, por mais que tenha o tema, a gente vai se atentar a ele, mas é legal ter essa liberdade de conversar assuntos afins. Uhum. Meu irmão, mas fala aí, qual que é o risco vamos voltar pro tema. Qual que é o risco pro coração de uma pessoa fazer o uso de, vamos falar de esteroides anabolizantes, que é um assunto bem em voga, é um negócio que estão falando bastante, aconteceu recentemente daquele fisiculturista, um jovem rapaz, né? Houve eu sempre assim, eu não pego as informações logo de cara e saio repercutindo, né? Porque tem que esperar um pouco, né? Sim. Tem que investigar, ver se é isso mesmo, mas houve uma ala que falou, não, isso é problema dos esteroides anabolizantes, não é problema dos esteroides, o outro falou que era insulina, enfim. O que realmente tem de verdade dentro disso? O esteroide anabolizante, ele traz um problema cardiovascular, ou não é assim? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que é importante a gente deixar muito bem separado o perfil de uso de esteroide anabolizante, porque é muito diferente eu falar para você que um cara, a partir dos 40 anos, ele começou a ter aquelas queixas que a gente falou no começo, de cansaço, indisposição e tudo mais, corrigiu tudo, continuou, a gente fez a dosagem hormonal dele, a testosterona dele realmente estava abaixo, esse cara tem indicação médica e ele tem indicação clínica de reposição de testosterona. Então, a reposição de testosterona é uma coisa. Agora, quando a gente entra no campo, por exemplo, do fisiculturismo ou do uso do esteroide anabolizante para fins simplesmente estéticos, quando não há indicação, aí a gente está entrando num campo perigoso. É um campo que é minado e quanto mais underground fica, pior é. Porque, de maneira geral, a testosterona não é um problema.
A testosterona, ela é boa, nós produzimos testosterona. Sim. Pô, todo homem produz testosterona, toda mulher produz testosterona, todo mundo produz testosterona. Uma quantidade menor, uma quantidade maior. A testosterona, ela protege vários órgãos, protege coração, protege cérebro, protege osso, ela faz bem. E a gente tem uma diminuição da testosterona ao longo da vida. O que é um problema, porque ela tem um papel importante na prevenção de doenças. Então, essa diminuição pode ser também um problema. Então, a gente tem estudos científicos que mostraram que a reposição de testosterona, quando a gente tem muito bem documentado, quando tem a clínica de baixa testosterona, ela é benéfica. Ela reduz risco cardíaco, ela melhora o aparecimento de doenças cardíacas e cardiovasculares. Mas esse é um cenário que é totalmente diferente de estou treinando na academia, quero ficar grandão. Pronto. Isso daqui é totalmente diferente. Por quê? A dose, a quantidade de testosterona, ela é muito maior. E esse que é o grande problema. Por quê? Se ela é constituinte do nosso corpo, ela faz com que todo o nosso corpo trabalhe de alguma forma. E o problema é que ela faz esse trabalho no coração ser aumentado. E a gente consegue detectar esse aumento desse trabalho, entre aspas, do coração de maneira precoce com alguns exames e tudo mais. Me parece que no caso do fisiculturista foi isso. Ele já tinha uma miocardiopatia dilatada, que é uma doença cardíaca que aumenta o coração, que muito provavelmente foi pelo abuso, não vamos falar uso, vamos falar de abuso de esteroides anabolizantes. E talvez não seja nem só a testosterona, ele deve ter usado uma gama gigantesca de esteroides anabolizantes. Outras cocitas mais, né? Exatamente, talvez este seja o maior problema. E que é o que muitas pessoas fazem ainda no mundo do fisiculturismo. Usa muita coisa, sem um acompanhamento, porque acaba sendo caro, o cara paga muita coisa de dieta, de medicação, disso, daquilo, e às vezes ele acha que não vai acontecer com ele, ele negligencia o cuidado médico. Tem como a gente fazer um acompanhamento para reduzir esse risco, mas sempre tem. Reduzir não é retirar, né? Então, o risco de quem abusa, ele existe e ele é alto. Essa é a grande verdade. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem alguma relação do tempo que nós vivemos hoje? Assim, eu falo da minha área, né? Na parte odontológica. As pessoas, elas querem as coisas muito imediatas. Nós vivemos uma era do imediatismo, né? Eu quero agora. Sim. Você acha que isso pode ser um fator que acaba gerando problemas de saúde para a pessoa? Com certeza, cara. Com certeza. Se a gente pensar o seguinte, você entra lá no Instagram, aí você segue lá a galera do fisiculturismo, você vê os caras gigantescos, todo trincado, 4% de gordura, 90 quilos, o cara só de músculo. Fala, tô treinando há 5 anos e eu não consigo chegar perto disso. O que eu tenho que fazer para melhorar? O cara fala, usa esse negocinho aqui. Eu quero que vai ser para ontem. Pronto. E com certeza essa vitrine, essa exposição, esses insights que a gente recebe no dia a dia é algo que alimenta essa necessidade por eu quero agora, eu quero ficar grande agora, eu quero ficar bonita agora, eu quero ficar magro agora, eu quero ficar grande nesse momento. Eu não posso esperar fazer uma dieta legal, treinar legal, fazer uma rotina adequada. Por quê? Porque isso dá muito mais trabalho e leva muito mais tempo. Ainda assim, tem uma ilusão, cara. Porque se você pegar e injetar 1 litro de testosterona, você não vai ficar igual o cara que compete e tudo mais. Porque esse cara, ele come muito bem, ele dorme muito bem, ele treina muito bem, ele vive uma vida extremamente regrada. Ele ainda usa os negócios, mas ele vive uma vida... Ainda tem uns aditivos. Exatamente, mas ele vive uma vida extremamente regrada. Mas a pessoa acha, na ilusão dela, de que é só fazer o uso de um negocinho aqui, que você vai ficar bem, você vai ficar magro, você vai ficar bonito, você vai ficar forte. E é muito dessa questão do imediatismo, né? Tipo... Quero pra ontem, quero agora, porque eu vi alguém que é assim, eu vejo todo dia sou bombardeado por informação de que esse é o padrão ideal. E tem um pouco de ilusão também, né? Tem. Eu falo o seguinte, cara, as redes sociais, elas estão aí e ninguém posta a foto ruim, né? O dia mal. Você vai postar o melhor ângulo, o melhor close, o melhor dia, o melhor momento. Né? A gente não tem esse hábito de postar o dia que você não tá bem. Então, às vezes, a pessoa, ela tem uma vida toda, que nem você falou, a pessoa dedica a vida dela a isso, e ela vai participar de uma competição, né? Então ela tem esse objetivo. Depois que passou aquela competição, ela não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo, né? Então ela vai acabar ganhando um pouco mais de gordura. Então eu vejo que as pessoas, elas são muito assim imediatistas, assim, isso não
Eu acho que, trazendo para a minha percepção, é um problema psiquiátrico que as pessoas querem tratar com hormônio. Cara, a verdade está um pouco distante disso ou eu tô sendo radical demais? A gente vive teve uma pandemia, né, de Covid, mas a gente vive uma pandemia de ansiedade e depressão, né? De pessoas que não conseguem lidar com as frustrações, com as limitações. Isso não deixa de ser um problema que necessita de tratamento especializado, né? As pessoas têm distúrbio da imagem dela, ela acha que ela é muito mais feia do que ela é, ela acha que o nariz dela chama muita atenção, ela acha que a orelha dela é de abano, ela acha que a boca dela é torta. E, cara, na verdade, a maioria das pessoas não tá nem vendo como que essa pessoa é. A pessoa tá simplesmente preocupada com a vida dela, porque, cara, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tem um monte de coisa. Mas também eu acho que a gente vive essa questão que a gente é muito bombardeado por informações de todos os lados, cara. Eu vejo, esses pra trás, eu tava pensando, cara, eu lembro que antigamente lá em casa tinha um telefone, na empresa do meu pai tinha outro telefone. Nos dias que eu tava em casa, eu falava com meu pai no fim do dia só e falava, ô pai, você já tá vindo? Você passa na padaria, compra pão, a mãe pediu pra você comprar um pão. Pronto, acabou. Aí eu saía, ia fazer minhas coisas e tudo mais, minha mãe não sabia onde eu tava. Eu era um moleque de 10 anos. Hoje em dia, você sai no celular, você tem que dar satisfação pra todo mundo quer saber pra onde você foi, onde você tava, o que você tá fazendo, se você não respondeu, nanana. Então, assim, a questão da facilidade do acesso à informação, da internet e tudo mais, também acho que motiva isso nas pessoas, sabe? De, tipo, tudo precisa ser agora, urgente, tudo mais, Você não consegue esperar um prazo, um tempo. E as pessoas estão ficando muito iguais, né? Você pega, assim, a foto desses influencers, assim, eles têm tudo a mesma cara, né? Tem tudo, parece que foi feito numa linha de produção, né? Numa esteira de produção, tá todo mundo com a mesma cara, todo mundo quer fazer... a gente brinca dentro da odontologia, demonização facial, né? Querem aumentar o lábio, enfim. Cara, eu não sei se eu sou moderna, moda antiga, mas eu gosto, assim, da beleza natural, sabe? Sem aquele negócio muito artificial demais. O natural, né? A mulher que é feminina, que... Você vai falar, nossa, olha só, né? Realmente, cara, o cara que é tranquilo ali, realmente, eu sou muito mais nessa visão, assim, acho que entra muito nisso, né? A pessoa, ela vê algo e ela deseja aquela coisa que ela está vendo. Ela quer ser aquilo, ela quer ser aquela pessoa, ela quer ter aquilo, ela quer ter isso, aquilo, isso cobra um preço alto, né? Um preço alto. Meu irmão, vamos falar um pouco dos peptídeos, né? É um assunto também que, vamos dizer assim, contemporâneo, né? As pessoas estão cada vez mais, né? A área médica, ela se abre para outras possibilidades, né? O médico que se formou acabou de formar, ele já sai desatualizado da universidade, né? Porque a informação, como você disse, ela está se renovando a cada dia. E dentro da sua área, da sua especialidade, do esporte, emagrecimento, Primeiro, o que são os peptídeos para quem está nos ouvindo e como ele pode ajudar quem está nos assistindo? Cara, primeiro a gente tem que ambientar quem não conhece, de entender que, na verdade, os peptídeos ele é uma molécula, que ele faz parte de um produto que serve para alguma coisa que faz o bem. Vamos colocar dessa forma. E a gente tem peptídeos de diversas gamas de usabilidade. A mais famosa talvez seja a tizerpatida, que é o Monjaro. Ela é um peptídeo que leva ao emagrecimento. Como que ela leva ao emagrecimento? Atuando na parte cerebral e atuando na parte gástrica. E ela leva ao emagrecimento porque reduz a sua fome e a quantidade que você vai ingerir ao longo do dia. Leva um déficit calórico, você emagrece, ponto final. Os peptídeos não é um problema nem nada. Na verdade, eu vejo que a medicina nos próximos 5, 10 anos vai passar por uma transformação muito grande. Porque a gente hoje vê... N número de peptídeos surgindo, que esse é o grande problema, porque esses peptídeos que surgem, eles precisam ser testados, validados cientificamente, para que a gente possa fazer o uso deles de uma maneira segura. Aí entra no que nós estávamos falando, do imediatismo, né? Exatamente, e a pessoa, peraí, surge um peptídeo que pode fazer, por exemplo, tem vários peptídeos, dentre eles tem um lá que reduz especificamente a gordura da parte abdominal. O cara fala, excelente. Paro de comer, ainda perco a barriga, tem uma coisa que reduz a minha gordura abdominal? Quero. Mas espera aí, essa molécula ainda não foi testada. Não teve um estudo que falou,
Sim. Usa um grupo usando essa molécula, outro grupo não usando essa molécula. Vou ver quais são os desfechos que vai ter nesse grupo e quais serão os desfechos que terão nesse grupo. Não teve um estudo que fez isso com um número significativo de pessoas. Então a gente não sabe a longo prazo que tipo de desfecho esses peptídeos podem causar. E aqui eu tô falando de qualquer coisa. Câncer, AVC, infarto, trombose ou nada. Pode não acontecer nada. Pode ser que esse peptídeo não funcione da maneira que a gente esteja pensando, que a curto prazo ele diminua realmente os adipócitos, as células de gordura da barriga, mas dali a pouco ele volta a estimular e volta tudo no 0 a 0. Ou Sim. seja, você perdeu tempo, dinheiro e não vale a pena você fazer o uso. Esse que é o grande X da questão. Aqui no Brasil, a gente costuma... esses estudos costumam demorar muito para chegar. E a gente vê que lá fora as coisas são muito mais liberadas. Então, é algo que já acontece num nível assim gigantesco fora do Brasil, no Oriente Médio, Dubai, Estados Unidos, Paraguai, próprio Paraguai. Acontece muito e já está num nível acelerado de uso e produção. Então, os peptídeos são essas gamas de moléculas. Então, a gente, como eu te falei, a gente tem peptídeo de tudo um pouco. A gente tem peptídeo que melhora as células epiteliais, então ele tira mancha, tira ruga. Tem peptídeo que faz crescer cabelo, melhora o crescimento, fortifica o cabelo. A gente tem peptídeo que faz com que comece a gerar massa muscular, que atuam basicamente na composição do GH. Então a gente tem peptídeo de tudo um pouco, várias coisas. Tem peptídeo para regeneração articular, então lesão de artrose, articulação e tudo mais, que regenera a longo prazo. Mas tudo isso está caminhando abaixo da linha ali, porque a gente não sabe exatamente o que vai ser uma realidade, né? Eu acho que sim. Muito em breve. Eu acho que sim, porque estão investindo muito financeiramente e tempo nisso daí. Então, eu acho que o benefício proposto é muito grande. Então, desperta a atenção de muita gente na indústria, né? E então, muito provavelmente, nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ter muita coisa em relação à melhora pra gente, o usuário final, né? Sim, Falando agora sim. como o usuário final do produto para todo mundo. Então, redução de peptídeo que fala que, se eu emagreço, melhora a gordura abdominal e melhora a minha massa muscular, eu emagreço, eu melhoro a resistência insulínica, eu reduzo a inflamação, eu melhoro o risco cardíaco. O que mais impacta, a medida clínica que mais impacta na redução de pressão arterial, basicamente, é a redução de peso. Então, se eu consigo combater isso, reduzindo o peso, eu reduzo o desfecho cardíaco. A longo prazo, eu estou prevenindo doença cardíaca. Então, a gente tem que enxergar isso com bons olhos. Ponto final. Mas esse uso ainda tem que ser vagaroso e tem que ser mais controlado, né? Hoje em dia a gente não consegue isso porque, você pede lá da China, a China te entrega em 15 dias, você consegue retirar no Paraguai e fazer o uso, entendeu? Sim. Você consegue tirar na porta da sua casa, o que chegou, como chegou, mas chega na porta da sua casa. Chega. Exatamente. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ter cuidado. Duas coisas que você falou aí que eu já assim, me despertou interesse. O primeiro, a calvície, né? Eu tô olhando ali no meu retorno ali, eu já vejo aqui umas entradinhas, né? E essa maldita gordura abdominal, que isso aqui é uma praga, né? Não tem... Cara, esse daí também é uma das coisas interessantes em relação à questão hormonal. Essa gordura abdominal, ela é uma gordura que a gente chama de gordura marrom. Essa gordura abdominal, ela aumenta muito o risco de doença cardíaca. E a maioria das vezes, o estímulo hormonal é o que faz perder essa barriga, essa gordura visceral abdominal aí. Então, cara, o emagrecimento, ele não é só tomar um remédio, só tomar um peptídeo, usar o Mounjaro, usar a tirzepatida, a retatrutida, o Ozempic, não é. Porque a gente tem que enxergar ele como o bolo inteiro, não só o ingrediente. Essa é a verdade. Sim. Porque senão, você te dá um remédio para você emagrecer, você emagrece. Mas e aí? Você vai voltar a recuperar peso, você não vai tratar suas deficiências, você vai tem ficar a questão mal. da sarcopenia também, né, meu irmão? Exato. Eu já conheço várias pessoas que estão fazendo uso do Mounjaro, que você olha a pessoa, realmente, ela tá mais magra. Só que você vê que ia perder muita massa muscular também. Esse que é o grande problema, talvez, da medicação e a facilidade do acesso que a gente tem à medicação aqui na região de fronteira. Sim. Porque as pessoas usam de maneira indiscriminada, cara. E, na verdade, você não tá emagrecendo, você tá se desnutrindo. É isso que tá acontecendo. Se eu ficar sem comer todos os dias, eu vou emagrecer? Sim. Com certeza. Nem mas precisa da mas medicação. é óbvio que vai emagrecer. Mas o que vai acontecer? Sua vitamina vai lá no pé, sua produção de hemácias vai lá no pé,
sua quantidade de proteínas vai estar muito baixa, você vai estar literalmente numa sarcopenia, que é a desnutrição que acontece por inanição. Cara, é uma coisa que a gente vê no consultório. Vejo isso no consultório, as pessoas chegam lá, emagreci 40 quilos, legal, pô, bacana. Em quanto tempo? Em 3 meses. Fala, meu irmão, o que é isso? Tá morrendo. Em 5 meses, tá morrendo, pelo amor de Deus. Você não vê que isso aí não pode ser saudável? Não tem como, sabe? Então é algo que tem que ser um processo gradual, tem que ser um negócio que tem que ser supervisionado, tem que ser feita a suplementação, tem que ter alimentação. Não adianta você emagrecer sem comer. Não adianta, você vai recuperar esse peso já já. Você tem que emagrecer com uma proposta de troca alimentar adequada para você, de reeducação, fazendo atividade física, de preferência ganhando massa magra, né? Não perdendo massa magra. Se estagnar, já fico feliz, mas ganhar massa magra é um objetivo no emagrecimento, porque a pessoa tem que substituir tecido adiposo por tecido muscular. E é uma balança que se opõe. Quanto mais gordura eu tenho, menos músculo eu vou ter. Porque eu começo a ter um efeito contrário na produção de testosterona. Então, quanto mais gordinho eu tô, menos testosterona eu produzo. Ao passo que quanto mais músculo eu tenho, esse músculo ele produz testosterona. Sim. Mais testosterona eu vou ter e mais estilo para queimar a gordura eu vou ter. Então, ter músculo é uma das coisas que é fundamental pra gente, pensando no emagrecimento, pensando naquele paciente, o seu amigo de 36 anos. Quase 37. Quase 37, que tem uma dificuldade ali e tudo mais. Pra ele, construir músculo é muito bom. Pra todo mundo, construir músculo é muito bom. Mas pro homem tem esse benefício muito grande, que é o aumento da testosterona, cara. Atenção, haters. Dr. Ítalo acabou de ser gordofóbico aqui. E sabe que eu tenho uma visão assim que a obesidade, ela é uma doença, ponto final. E ela precisa ser tratada. A obesidade por si só, ela é um fator de risco independente para diversas doenças. Dentre elas as doenças cardíacas. Então, a pessoa fala, eu sou gordinho, mas eu tenho os exames todos normais. Tá bom, mas uma hora isso aí vai desandar. Então, você precisa trabalhar nisso daí, você precisa melhorar, porque a gente não foi feito para ser gordinho. É só você pensar, quando o homem foi criado, como que era? Pô, a gente andava o dia inteiro, ia atrás da nossa comida, a gente não foi feito para estocar, para guardar, a gente foi feito para gastar. Eu vi um vídeo, cara, é isso que você tá falando, eu achei impressionante, assim, um vídeo de um cara, assim, não sei se é verdade, mas deve ser, dos anos 40, 50, alguém filmando, assim, claro que a imagem era bem ruim, né, fizeram uma reprodução hoje, mas o pessoal tudo magrinho. Sim. E aí comentaram assim, acha algum gordinho na imagem. Não tinha, cara. Porque uma série de coisas, né? Assim, sim, dentre elas, as pessoas, elas se movimentavam mais, sim, elas tinham mais atividade física. Você não precisa ir longe, pergunta pra sua avó como é que era no tempo dela. Pô, meu vô, ele fazia curral. Pô, meu vô andava o dia inteiro levantando as coisas, batendo... 2 mil cara, de texto, velho. Morava na fazenda, pra cima e pra baixo, tudo que tinha que andar 5, 10 quilômetros, tudo era na força, no braço. Cara, não tinha... mas ele comia muito mal, nossa, comia gordura, comia... Tanto faz o tanto que ele gastava, o tanto que ele se movimentava, entendeu? Essa compensação era automático pra ele. Então, era um estilo de vida muito mais saudável do ponto de vista geral, assim, do que o que a gente vive. Pô, você senta, você sai de casa de carro, o máximo que você faz é entrar no seu carro, aí você sai do seu carro, você entra num elevador ou em alguma coisa e senta de novo. É o estilo de vida. Você levanta de novo só pra ir embora e só anda dentro da sua casa. É impossível você querer se comparar com o estilo de vida de antigamente, cara. Não tinha tanto filho. Tinha que ter filho, aí, né? Não tinha TV também, né? Não tinha TV, pô. Meu irmão, recebemos aqui algumas perguntas pelo Insta, né? De pessoas. Inclusive, você que está nos assistindo aí, a gente sempre publica uns dias antes, dizendo quem será o nosso próximo convidado. Então, se você tiver alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse aqui para o convidado, fique ligado lá, você sempre manda as perguntas, quem sabe a sua pode ser sorteada e a gente possa estar falando aí. Então, quero agradecer, a pessoa não deixou que eu poderia falar o nome dela, então não vou falar, né? Vou deixar privado aqui. Mas eu vou ler aqui para você, meu irmão. Tá. Algumas perguntas que chegaram aqui para nós. Uma delas já faço uso de esteroides. Certo.
e pretendo continuar fazendo uso por mais tempo. Gostaria de saber, ou seja, as pessoas não têm acompanhamento médico. Gostaria de saber se tem algum médico que eu possa fazer acompanhamento para controlar os colaterais e pedir exames. Tá. Cara, a verdade é que você já deveria ter ido atrás de um profissional para te ajudar antes, né? Você tomou a sua decisão, já devia ter ido procurar um profissional. Eu posso te ajudar, com certeza, em relação a esse uso. A gente pode ajudar a prevenir doenças que podem advir do uso irregular disso daí. Mas o endocrinologista, o médico do esporte, o cardiologista, são pessoas que com certeza poderão te ajudar em relação a essa questão hormonal. Não só do hormônio, mas também quando ele está preocupado, aí são dos colaterais. E os efeitos colaterais são queda de cabelo, aumento de mama, infertilidade durante o uso, porque você inibe a produção testicular de testosterona, isso diminui a espermatogênese. E além dos outros efeitos cardiovasculares que pode ter. Mas principalmente ele deve estar preocupado com o cabelo, Josimar. Provavelmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como ficar cabeludo, forte e ter filho? Tem. Só nascendo de novo no outro jeito aí. Não tem como, não. Você tem que escolher. Só pode ter dois, né? Só posso estar cabeludo e ter filho. Ou eu posso estar forte e coisa. Mas os dois, os três não tem como. Tem que escolher dois. Um vai ter que sacrificar. Um você vai ter que decidir. 250 miligramas de testo na semana. Quais os colaterais a longo e médio prazo? Cara, os efeitos colaterais variam muito de pessoa para pessoa. Mais importante do que o uso em si, uma quantidade específica de testosterona, é a relação hormonal sua. Então a gente tem que ver DHT, SDHEA, SHBG, a gente tem que ver FSH, LH, progesterona, tudo, estradiol, porque tudo isso determina os possíveis efeitos colaterais que você vai ter relacionado ao uso de um esteroide anabolizante. Então, independente da dose, 250, 200, 100 miligramas por semana ou a cada 15 dias, essa relação hormonal é o mais importante. O cara pode fazer 500 miligramas por semana e não ter colateral nenhum, não ter uma acne no corpo, não aumentar a oleosidade nenhuma. Ao mesmo passo que o cara pode fazer 100 miligramas a cada 15 dias e ter acne, cair cabelo e tudo mais, porque varia muito dessa relação, desse equilíbrio hormonal de cada um. E outra coisa importante quando a gente fala da testosterona é que a gente tem ésteres diferentes da testosterona, que é o que vem antes ali, ciprionato de testosterona, 1-decilato de testosterona. Por quê? Essa formulação que vem antes que determina a meia-vida, o tempo de ação que essa testosterona vai ficar em ação no seu corpo. Então, de maneira geral, a gente tem a durateston, deposteron e um desse lado que eu esqueci o nome agora, mas são os mais famosos. A durateston dura basicamente uma semana, então a gente teria que fazer uma nova reaplicação toda semana. O deposteron dura 14 dias, então a cada 2 semanas a gente tem que fazer uma nova aplicação. Já um dessilato, ele dura de 45 até 60 dias, então um tempo maior, um espaço maior de aplicação, mantendo um nível maior de uso. E aí a gente tem também os implantes hormonais, que eu posso fazer com que aquele valor de testosterona fique o mais linear possível por 4 a 6 meses, dependendo da forma como a pessoa leva a vida dela. Quanto mais ativo, menos tempo dura. Quanto mais parado, mais tempo ele dura em relação ao corpo. Então, varia muito isso daí, do que ele está usando, de como que ele está usando e principalmente aqui dos colaterais, a relação hormonal dele especificamente. E a faixa etária também é um fator também que pode contribuir? É importante, porque a verdade é que a gente não tem um estudo muito bacana assim de testosterona em pessoas que abaixo dos 40, 45 anos, né? Porque na teoria não precisaria, a não ser que a gente tenha uma análise laboratorial que documente ali a deficiência de testosterona, aí a gente tem indicação de utilizar. Fora dessa faixa etária, é muito extrapolado o uso, assim, de se poderia ou não, depende muito da correção daqueles fatores do sono, estresse, cansaço, e a gente vê, melhorou? Melhorou. Não melhorou, cara, a testosterona continua baixa, talvez você seja um candidato a fazer a reposição, e aí a gente consegue melhorar. Vale a pena a gente lembrar que a testosterona durante o uso causa infertilidade. Então, o cara ele também tem que ter essa consciência de que ele pode não ter filhos.
Mas também a gente sabe que essa infertilidade ela é reversível. Por exemplo, o Seban, que é o maior fisiculturista aí dos tempos modernos, teve filho recente. Você acha, o cara usava um caminhão de hormônio. E ele conseguiu se programar para que ele tivesse no período ali dele para ele poder ter filho. Então, E é importante dizer que infertilidade não é impotência sexual, né? É uma coisa totalmente diferente. Uhum. A impotência sexual ela é um fator que leva muitos pacientes a me procurar. Porque fala, já não tá legal. Eu já não tô conseguindo mais da mesma forma. Eu tenho desejo, mas chega lá na hora, não vai. Ou se vai, no meio para... e às vezes ele acha que o problema é a deficiência hormonal. Algumas vezes pode ser sim, pode ser a deficiência de testosterona, mas quase sempre está relacionado às outras coisas: cabeça, estresse, ansiedade, experiências prévias, traumas, várias outras coisas que a pessoa já teve. Quase sempre está mais relacionado a isso do que realmente a uma deficiência hormonal que leva à impotência sexual nesse caso. Meu irmão, esse negócio do exames laboratoriais, assim, eu acho assim, então, se eu não me engano, a referência, quando você vai lá fazer, coletar o sangue para ver os níveis de testosterona, tá lá, 450 geralmente é a média para o homem, mas eu acho meio vago, né, aquela referência ali, porque às vezes depende da idade, outros fatores, mas via de regra, para um homem, o que você recomendaria, os níveis de testo? Teria que estar em qual faixa? Para um homem saudável, ativo e tudo mais, alguma coisa próximo de 500. Esse é o esperado. É o esperado. Pode ser que tenha mais, tem gente que pode ter mais, e pode ser que tenha um pouco menos. Abaixo de 300 a gente já considera baixo, assim, de maneira geral, para um cara que faz atividade física, se cuida, se alimenta bem, a gente já considera esse valor realmente com alerta ligado. E realmente essa questão dos valores, ele varia muito de pessoa para pessoa. Eu tenho paciente que tem 300 de testosterona e fala, cara, não me afeta em nada, eu tenho disposição, eu faço minha atividade física, eu tenho relação com a minha esposa, eu tô satisfeito, eu tô feliz. Ao mesmo passo que eu tenho paciente que tem 400, 450 e fala, cara, não tá legal, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. A gente já corrigiu um monte de coisa, já corrigiu o sono, já corrigiu... Ainda assim o cara fala, cara, não tá legal. E aí ele faz uso, às vezes até por conta própria, fala, cara, com o hormônio eu melhorei. Cara, então cada caso ele tem que ser muito individualizado nesse sentido. A gente espera que esteja ali na casa dos 500, para um cara saudável, que faz alguma atividade física. Não tô nem falando do atleta, nem nada assim, porque é aquilo que eu falei, quanto mais músculo, menos gordura, mais essa testosterona sobe. Agora o cara que é esportista, que pratica regularmente ali 4, 5 vezes na semana, essa testo dele tende a ficar um pouco mais alto, bate 700, 800, que é um nível que a gente fala fisiológico alto, ali a parte de cima do teto do fisiológico. E pode acontecer também do cara estar com essa testo, que nem você deu do exemplo aí de 300, 300 e pouquinho, o cara fala assim, não, eu tô bem, tal, mas às vezes ele acha que tá bem e você dá uma dosada ali, o cara fala, uau, agora eu tô bem. Isso acontece muito quando a gente consegue corrigir essas outras coisas e o cara tá, e ainda assim ele se sente mal e a gente faz essa adequação e o cara fala, cara, eu tava vivendo marcha lenta até então, eu tava vivendo devagar, hoje em dia eu tô muito melhor e eu nem tô falando de levar essa testosterona lá pra cima não, porque nesse caso, essa pessoa, se ela chegar no 600, 700, ela vai viver o mundo de outra forma, essa é a verdade. Isso acontece muito, peraí, eu achei que eu tava bem, mas eu não tava não, eu tava andando devagar mesmo, eu tava meio enroscado ali. Irmão, mais outra aqui da internet, DI, DI 185, Peptistrom, gastei meu inglês agora, foi tudo. Ou Sindura, foco, massa magra, força, desempenho. Eita, cara... Então, esse é o tipo de coisa que eu nem posso falar. Porque são coisas que a gente não tem no Brasil legalizado. Então, são coisas que eu, como médico, eu não posso falar, usa esse, usa aquele, que é melhor. Sim. Porque essa informação ela pode chegar de uma maneira totalmente... Perder até a sua licença, às vezes. Exato, conturbada na pessoa que tá vendo isso daqui. Porque é algo que ainda não tá legalizado o uso. Mas, cara, o básico funciona, acredita? O básico funciona. Então, treinar, comer bem, suplementar proteína. O cara que quer ficar forte, quer ganhar massa,
ele tem que ter muita proteína. O músculo se constrói com proteína. Então, o cara ele tem que ter ali pelo menos de 2 a 3 gramas de proteína dia certinho, bater a meta dele de macro, de micronutriente. Se esse cara tiver uma dieta limpa, se ele tiver suplementando as proteínas de uma maneira adequada, se hidratando, dormindo bem, treinando, ele vai ficar forte. Não Ponto tem final. erro, né? Não Essa tem erro. é a regra aí. É a regra. Ele vai ficar forte, não tem problema nenhum. E aí, sei lá, fez tudo isso, a teste não tá legal, aí talvez até sim fazer uma reposição, aí ok. Mas até lá tem um caminho a ser trilhado, sabe? Essa é a verdade. Meu irmão, a pergunta daquele meu amigo lá. O seu amigo, de você me mandou aí. Esse meu amigo toma dutasterida. Certo. Que é para questão de queda de cabelo, né? Ela tem alguma interação com a testosterona? Ela pode diminuir, pode aumentar? Não, a dutasterida ela atua no folículo piloso ali, na redutase ali. E aí, quando a testosterona está aumentada, ela também atua nesse folículo e faz com que haja queda de cabelo. A dutasterida ela atua exatamente nessa região, impedindo a queda de cabelo. Mas ela não tem uma relação na diminuição direta de testosterona. O que ela tem é uma relação direta no órgão. Então, às vezes, as pessoas reclamam que estão utilizando dutasterida, finasterida, que tem impotência, que pode ser induzida pela dutasterida. Mas nem fala isso pro seu amigo, porque senão ele vai ficar pensando o que acontece e aí vai acontecer mesmo. Exato, mas não fala pra ele não. Tá bom, não vou combinar. Esse tipo de efeito a gente não fala, não, esquece. Agora, se o problema for cabelo, às vezes o minoxidil resolve. O minoxidil ele vai estimular a produção do folículo piloso. Via oral, você fala ou via oral? Eu prefiro via oral. O problema do via oral é que ele vai crescer pelo, né? Mas ele não sabe se é pro cabelo, se é pra barba, se é pro sovaco, se é pra orelha. Então pode ficar tudo peludo. Beleza. Show de bola. Acho que meu amigo vai gostar de saber essa informação. Isso. Só passa essa informação, aquela outra você deixa fora. Meu irmão, me fala aí, quais são os alimentos vilões para saúde cardiovascular? Cara, eu acho que o problema da saúde cardiovascular chama-se industrializado. Alimentos que são fritos, são ricos em gordura saturada, poliinsaturada, isso aí, cara, isso aí é o que entope a artéria. Então, todas essas coisas que você vê ali que foge, você olha e fala, isso aí parece um animal? Não. Parece que foi feito com o quê? Sei lá. Então, muito provavelmente isso aí vai te fazer mal. Biscoito recheado, os embutidos de maneira geral, presunto, essas coisas costumam ser os vilões em relação à parte cardíaca. E a Coca Zero? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Tá aí. Cara, eu gosto muito da Coca Zero, Ítalo Gonçalves de Souza. Agora, eu, cardiologista, eu não posso falar pra ninguém utilizar a Coca Zero por conta do... Cara, o negócio é preto, tem um monte de gás, tem um gosto que ninguém sabe do que é, que não é natural. Não tem como esse negócio ser saudável, né? Esse é o grande X da questão. Agora, engorda? Não engorda. Então, para a estratégia de emagrecimento de uma pessoa que é viciada em doce e que consegue trocar, por exemplo, o doce pela Coca Zero, eu tô saindo de 500 calorias num docinho que a pessoa vai comer para 0. Então, por uma estratégia de emagrecimento, eu acho válido. Sim. Agora, Ítalo, gosto. Agora, eu indico o uso? Não. Esse é o ponto. É que eu sempre falo, é veneno, mas é de qualidade. Eu gosto demais de Coca Zero também. Meu irmão, e o inimigo para o emagrecimento? A pessoa que quer emagrecer. O foco dela, você já falou da Coca Zero, é uma boa alternativa para as pessoas que já têm o hábito de tomar refrigerante que não é zero. Mas o que você poderia dizer a mais em relação a emagrecimento? Cara, o doce talvez seja onde as pessoas mais erram, né? Porque a gente faz a conta ali do cardápio certinho, da alimentação. A pessoa às vezes consegue comer o arroz certinho, consegue calcular a proteína dela, come a salada, os legumes, isso aí tudo maravilhoso. Faz a conta dela do carboidrato, quanto que ela pode comer e tudo mais. Só que o doce, às vezes, as pessoas que gostam muito de doce têm essa dificuldade de ficar sem o doce. Talvez, e é difícil até limitar, porque a pessoa fala, não, quando eu vi eu já comi a barra inteira. Então, essa caloria, no fim do dia, o que emagrece é o balanço, positivo e negativo. Então, o quanto que eu ingeri foi menos do que o quanto que eu gastei, eu emagreço.
Agora, o quanto que eu ingeri foi mais do que o quanto que eu gastei, eu vou engordar. Ponto final. Eu acumulo energia na forma de caloria. Então, no fim do dia, isso aí acaba pesando bastante. Então, talvez o doce seja o pior aí em relação ao emagrecimento. De toda forma, eu não gosto de dietas restritivas demais, porque isso aí ela tem um tempo de vida muito curto. Sim. O emagrecimento ele tem que ser um processo sustentável a longo prazo. A pessoa que entra num processo de emagrecimento, ela tem que entender que ela está mudando a forma dela enxergar a alimentação, a forma dela enxergar o mundo, a forma dela viver. Então ela tem que entender que é o seguinte, a partir de hoje eu faço atividade física, a partir de hoje eu faço boas escolhas na hora de comer, então... deu muita vontade de comer um salgado. Pô, opta pelo assado. Deu muita vontade de comer um doce. Come, mas come uma quantidade pequena. Porque eu acho que não vale a pena no fim das contas ali a gente trocar pelo doce zero e tudo mais, porque não vai te tirar a vontade. Então a pessoa consegue ser disciplinada ao ponto de falar, não, vou comer só um pedaço. Então come só um pedaço que isso vai te trazer mais satisfação do que você ficar se enganando com 300 tipos de chocolate que você não gosta, que é zero lactose, zero açúcar, zero... e não vai resolver nada. Então ela tem que entender que ela entrou num caminho, que esse caminho é o caminho que ela vai seguir. Porque se ela parar, ela vai voltar. Sim. Ela vai voltar. Porque isso é natural. A gente vai se tornando cada dia mais velho, nosso metabolismo vai ficando cada dia mais lento. Então, esse tem que ser um caminho que ela tem que escolher seguir. E ser sustentável, né, meu irmão? Porque eu já vi muitas pessoas também falando, muito radicais, né? Isso. Vou começar, vou entrar na academia, vou cortar o doce, vou fazer isso, aquilo, é radical demais. Eu falo assim, tem que ser um processo, né? É o que eu sempre falo, as boas ações, elas nunca andam sozinhas. Né? Você começa, no meu caso, vou citar o meu caso, eu comecei a fazer atividade física. E daí, lá pelas tantas, você começa a fazer o cálculo lá que você falou do final do dia. Pô, perdi tantas calorias, mas eu comi demais. Aí, tipo, você começa a fazer aquele cálculo. Puxa, mas eu me lasquei tanto na academia. Então, os bons hábitos, né? Você fala, puxa, eu fiz uma academia. Daqui a pouco, automaticamente, você vai querer melhorar a sua alimentação. Sim. Daqui a pouco, você quer dormir melhor. Então, assim, começar com uma boa ação. Que eu acho que... E o contrário também é verdadeiro, né? Quando você tem um mau hábito, ele vai te trazer outros mau hábitos também. Por isso que dieta talvez não seja o termo mais adequado, né? Porque a dieta parece que ela tem um prazo para iniciar e um prazo para acabar. A pessoa fala, estou de dieta. Tá bom, mas comecei agora e vou terminar daqui 40 dias, porque é o prazo que eu me dei. Então tem que ser, mais no caminho da reeducação, na reestabelecer um novo hábito. E a gente começa, a maratona você começa com o primeiro passo, cara. Então você... algo para longo prazo tem que começar devagar e isso se tornar sustentável e gradual. Mas esse é o problema da mudança da mentalidade, que talvez seja o mais difícil, e fala de novo daquilo que a gente falou antes, né? Do imediatismo. A pessoa, comecei essa semana, fala, cara, não tô grande, que isso? Meu bíceps não cresceu, minha barriga continua igual, eu me pesei, eu ganhei peso. Não, calma, querido, não é assim. O peso da balança é só uma coisa, é só um detalhe. A composição corporal é que muda, a quantidade de gordura visceral que você tem, que é o importante, a circunferência abdominal é importante, o como você está se sentindo é importante. Você passou a dormir melhor, você é mais tolerante, você é mais tranquilo, você está menos ansioso, você parou de ranger os dentes, o cara parou de roncar à noite. Pô, o cara tratou uma apneia do sono com exercício e atividade física. Pô, isso aí é ouro. Como que é o nome daquele hormônio que me deu um branco total? Melatonina? Quando a pessoa faz atividade física, ela tem aquela sensação de bem-estar e tal. Serotonina. Serotonina, né? A liberação de hormônio de prazer, de satisfação, quando você consegue cumprir um ciclo que te levou a um desgaste, para uma construção. Eu acredito que as pessoas estão viciadas em coisas baratas, né? A serotonina barata, vamos dizer assim. Essa é a dopamina, né? Que é do celular. Que o cara pega o WhatsApp ou o Instagram e fica, porra! Aí o cara fica assim, voltamos a dizer de novo do imediatismo, né? Que eu quero uma satisfação e quero rápido. Aí a pessoa vai por vícios, para bebidas e mas esse é o mecanismo principal dos vícios, é exatamente o que você falou, o cigarro, a pornografia, o álcool, porque o cara ele atrela uma ação a um sentimento. Estou triste, estou frustrado, estou ansioso, eu vou lá e vou fumar. Sim. O cigarro trouxe aquele benefício, aquele neurotransmissor que ele estava precisando. O cara fala, putz, toda vez que eu estiver ansioso eu vou fumar, porque me trouxe um bem-estar.
O cara tá chateado, tá não sei o que lá, ele vai e consome pornografia. Pô, me trouxe uma sensação de bem-estar. Toda vez que ele estiver chateado, que ele estiver ansioso, ele tiver isso, ele vai consumir pornografia. E por isso que as pessoas acabam se prendendo a vícios, porque elas continuam fazendo os mesmos hábitos que faziam elas ter aquele gatilho para ter aquele vício. E já não tem a mesma satisfação depois de um tempo. Exatamente. E ela vai só aumentando. Ah, então você começou com um cigarro, dali a pouco seu cérebro acostuma com aquilo ali, você tá consumindo 5. Dali a pouco ele acostuma, tá consumindo 20. Bom, se você não parar, o cara tá consumindo só cigarro. Fica o dia inteiro sem se alimentar, e ele só fuma. Meu irmão, não sei, perdi total o tempo aqui da nossa live. Geralmente a gente faz uma live com 1 hora para não ficar aquele assunto também muito extenso. Mas eu quero te agradecer mais uma vez pela tua participação. Fico muito feliz mesmo de te receber aqui. Com certeza foi muito bacana. Teu conhecimento trouxe bastante satisfação pessoal para mim. Eu acredito que as pessoas também que estão nos assistindo também foram enriquecidas pelo aquilo que foi dito no dia de hoje. Que isso. Eu te agradeço, meu irmão, mais uma vez. Queria que você desse as suas considerações finais aí, aquilo que você julgar ser importante de tudo isso que a gente conversou. Legal. Pô, primeiro agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, tô à disposição, qualquer coisa se quiser, a gente vir conversar de qualquer outra coisa também aí, eu tô sempre aberto e fica à vontade, você pode me chamar que vai ser um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que foi muito bacana, a gente pôde falar bastante coisa, mas eu acho que o ponto importante é esse, né, a gente tem formas e formas de se fazer a mesma coisa, né? E a gente tem como fazer algo bem feito para que a pessoa se sinta bem, para que ela tenha um caminho que possa ser realmente percorrido e trilhado para ela chegar no objetivo dela, seja emagrecer, seja ficar forte, seja se sentir bem. E fazendo isso acompanhado de um profissional, você vai fazer de uma maneira muito mais segura. Talvez seja a ideia principal aqui, fazer as coisas com segurança. E reduzir ao máximo os riscos relacionados a qualquer tipo de aplicação, de uso de hormônio, de peptídeo, e qualquer coisa que fugir disso, eu acho que vale a pena a gente ter um pouco de cautela, ser um pouco medroso, às vezes vale a pena. Sim. Porque saúde, cara, a gente não tem como... Brincar, né? Não tem como comprar. Você não compra saúde. Você não compra tempo e não compra saúde. Se tem coisas que você pode fazer para melhorar, mas você não compra. Então, a partir do momento que tem um efeito colateral, esse caminho não tem mais volta. Sim. Então, a gente tem que fazer as coisas com segurança. Procure bons profissionais, me procure se quiser, fica à vontade. E assim a gente consegue fazer as coisas de uma maneira bem feita. Beleza, obrigado, meu irmão. Vou colocar na descrição desse vídeo, abaixo, que você vai encontrar as redes sociais do Dr. Ítalo. De repente, alguma coisa que ele falou, você quer saber um pouco mais. De repente, você é que nem aquele meu amigo que eu falei no começo, que precisa de alguma assistência, quer tirar dúvida, quer marcar uma consulta, a gente vai colocar abaixo das nossas redes sociais, aí onde você pode encontrar o Dr. Ítalo, mandar uma mensagem, direct e tudo mais. Meu irmão, já fica aqui um chamariz para próximo tema aqui, para a próxima live que a gente for fazer, que quem sabe a gente fala um pouco sobre as IAs, né? Tempo de IA, as pessoas estão ficando muito... diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Exato. E agora com a IA na mão aí, a pessoa se automedica. Já se fazia isso muito antes das IAs, mas eu acredito que agora muito mais, né? Acontece muito, cara. A pessoa chega lá e fala assim, eu tô sentindo isso, eu vi Já lá, isso, pesquisei aquilo, que eu já tal. fui atrás, eu tenho que Chat fazer me isso, tenho que falou fazer isso. aquilo. Ou a pessoa fala, doutor, você não pode prescrever esse exame? Porque eu vi lá no chat, é pra fazer esse exame aqui. Fala, calma aí, não é bem assim. São males que nos atormentam aí. Mas você que está no nosso vídeo até agora, se você tá aí e ainda não curtiu essa live, eu quero te dizer que você vai ser amaldiçoado. Brincadeira, não vai te acontecer nada, você é abençoado. Mas curta, compartilha, ajude essa live a chegar a mais pessoas para que a gente possa nos empolgar e fazer mais conteúdos aqui que agregue para você. Você sabe que o Estúdio Dux tem essa marca, né? Tudo que é produzido aqui tem a missão de edificar aqueles que estão nos assistindo, porque aqui vai o selo de qualidade, né? Nós estamos aqui para ser um guia para você que está nos assistindo. Então, eu acompanho as métricas lá, eu sei que você está seguindo, que você consome o conteúdo, mas você não está dando like, você não está participando, é importante que você faça isso. Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, campo final e até uma próxima. Tchau!